Tudo bem, pessoal? Nós vamos retomando aqui o nosso estudo, retomando do ponto em que paramos no vídeo imediatamente anterior, que era a respeito da formação de um grupo. Comentava a necessidade de uma reunião com as pessoas que estão ali para fazer a composição de um grupo, para avaliar as condições de trabalho, a proposta que vai ser levada a cabo, ou seja, o tipo de trabalho que vai ser realizado. E eu pontuei que dentro de um grupo que já existe, eventualmente a espiritualidade vai fazer o convite para mudanças de perfis de atividade. E aí, essa mesma recomendação de uma reunião, de uma conversa, ela é importante e é fundamental a essas novas etapas que possam se apresentar a um grupo. Então a gente vai retomar a partir dessa ideia de uma reunião com as pessoas para fazer essa exposição. Essa reunião, obviamente não mediúnica, para a qual deverão ser convidados aqueles cujos nomes foram lembrados para uma consulta, será aberta com a leitura de um texto evangélico e uma prece. Em seguida, aquele que tomou a iniciativa de convocá-la fará uma breve exposição de seus objetivos e intenções. Aqui é bem inicial mesmo, realmente aqui para um grupo em formação. Mas a questão importante que eu ressalto para qualquer reunião que vá ser feita em um grupo é esse ponto aqui do, obviamente, não mediúnica. Lembrando que o Espiritismo ele é pautado na fé raciocinada, então é importante essa análise, esse filtro dos encarnados, e nós temos a nossa parcela de responsabilidade na evolução de um trabalho no sentido de avaliar, de verificar se existe possibilidade ali no grupo de desenvolver qual o melhor dia, melhores horários, o quanto as pessoas estão dispostas a doar. Então essas são questões que precisam ser avaliadas honestamente entre os encarnados. Uma vez preparado o circuito, preparado o corpo de encarnados, a espiritualidade vai fazer a atividade, vai propor a abertura ali do trabalho mais adequado. A reunião será conduzida com descontração e espontaneidade à medida que cada um apresentar sua contribuição ao debate. Serão arrolados os médiuns presentes, já atuantes, e os que tenham potencial mediúnico suscetível de desenvolvimento. Não está previsto no escopo deste livro um estudo sobre o desenvolvimento da mediunidade, pois o assunto, bastante complexo, tem sido tratado em várias obras de confiança, especialmente em O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Leon Denis também oferece contribuição valiosa, não só no livro No Invisível, mas também em outras de suas obras. Recomenda-se ainda André Luiz em Mecanismos da Mediunidade, Nos Domínios da Mediunidade e Libertação, bem como o livro interpretativo de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, todos editados pela Federação Espírita Brasileira. Então aqui vários livros arrolados para tratar sobre mediunidade, e quem quer aprender mais sobre isso, então já temos aqui algumas dicas. Mecanismos da Mediunidade de André Luiz é um livro bem complexo, exige uma boa bagagem prévia. Então, já vamos esclarecendo só isso. Creio oportuno acrescentar que esses livros não se dedicam especificamente a ensinar como desenvolver a mediunidade, e sim apresentar um panorama tão abrangente quanto possível dos diversos aspectos dessa notável faculdade humana,
muito mais comum do que tanta gente estaria disposta a admitir. Não há fórmulas mágicas nem ritos especiais para fazer eclodir a mediunidade numa pessoa que a tenha em potencial. O desenvolvimento mediúnico é trabalho delicado, difícil e muito importante, que exige conhecimento doutrinário, capacidade de observação, vigilância, tato, firmeza e muita sensibilidade para identificar desvios e desajustes que precisam ser prontamente corrigidos, para não levarem o futuro médium a vícios funcionais e até mesmo a perturbações emocionais de problemática recuperação. Se pararmos para olhar o que está escrito aqui, basicamente é o que nós fazemos ou deveríamos fazer na evolução de um processo de meditação. Ou seja, é você conseguir ter um olhar distanciado acerca de quem você é, entre aspas, para verificar o que você não é. E a gente conseguir identificar os próprios vícios, as próprias armadilhas e desconstruir o ser. Então, tanto para o médium que está em desenvolvimento, quanto para o dirigente ou a pessoa que está ali auxiliando o desenvolvimento daquele médium, para ambos é importante essa experiência de uma prática meditativa, por exemplo, de um olhar atento, para conseguir distanciar, para não enxergar, por exemplo, no futuro médium, ou seja, o dirigente ou o coordenador não enxergar no futuro médium aquele amigo ou aquela amiga e a partir disso fazer concessões, abrir exceções e eventualmente queimar etapas. A gente não pode fazer isso. Não importa quem é colocado no desenvolvimento mediúnico, seja quem for, gostemos ou não gostemos, a dedicação ela tem que ser a mesma, porque o cuidado que se exige é o mesmo para trabalhar, com, por exemplo, com circuitos eletrônicos, elétricos sensíveis. Se não houver um cuidado do técnico, você queima o aparelho. Por exemplo, a energia estática, a eletricidade estática do corpo, ela queima circuitos se não houver todo um isolamento, se não houver uma preparação. E a mesma coisa vale quando se trata de auxiliar o desenvolvimento de alguém. Se nós não estivermos trabalhados nas nossas questões, nas nossas perturbações, se o nosso campo não tiver suficientemente limpo dentro da nossa etapa evolutiva, o que nós vamos oferecer no campo alheio é um material já prejudicado. E talvez a gente não consiga enxergar desvios da outra pessoa porque esses mesmos desvios estão em nós. Então nós vamos acabar abrindo ali a flor da mediunidade, deixar jorrar esse conteúdo psíquico sem conseguir fazer a limpeza necessária, realmente uma limpeza dos canais para auxiliar que a espiritualidade amiga ali esteja. Então, novamente, o desenvolvimento mediúnico ele não deve ser feito só nessa visão de encarnados. É fundamental que haja essa conexão com os guias espirituais para deixar eles cuidarem dessa maturação, desse desenvolvimento mediúnico. Eles dizerem o quanto é importante, como deve ser conduzido. E sem oração, sem entrega, sem devoção, isso não acontece. Então, meditação e oração são os dois braços fundamentais no desenvolvimento espiritual. Retomando aqui o desenvolvimento da mediunidade. Embora ele tenha dito que não vai tratar de mediunidade, o autor, ele fez um recorte aqui para dar algumas informações importantes, para depois poder retomar a análise do grupo. Então vamos lá. No passado remoto, esse encargo era de caráter iniciático, ou seja, o desenvolvimento da mediunidade ele era de caráter iniciático.
aquela figura clássica do sacerdote que vai recebendo ali algumas pessoas e fazendo as iniciações para esses processos de abertura de conexão espiritual. O instrutor, ou sacerdote, ia dosando seus ensinamentos segundo as forças e a receptividade do discípulo, e este somente chegava aos estudos mais avançados de desenvolvimento de suas faculdades se ao longo do processo viesse demonstrando sistematicamente as condições mínimas exigidas para a tarefa a que se propunha. Evidentemente não há hoje necessidade de um guru que leve o discípulo por estágios sucessivos até o ponto ideal. O Espiritismo desmistificou o antigo ocultismo, tornando o conhecimento básico acessível ao homem comum. Não nos esqueçamos, no entanto, de que a técnica do desenvolvimento mediúnico ainda exige atenção, acompanhamento e orientação pessoal de alguém que tenha condições morais e doutrinárias para fazê-lo. Quer dizer, condições doutrinárias como eu disse, é um trabalho técnico. Então, nesse caso aqui, nesse ponto, é muito importante conhecer muita coisa a respeito de perispírito, das energias, do campo mental, a respeito dos centros de força ou dos chakras. Esse conhecimento ele é fundamental. Mas, novamente, não adianta só ter esses conhecimentos e a qualidade vibratória decorrente das condições morais ela ser baixa, ser densa. O que a gente vai criar na outra pessoa é um processo também denso e talvez acordar os processos psíquicos da outra pessoa que ela não estava pronta para isso. Então aqui eu faço uma ponderação, colocando que a gente não tem a necessidade de um guru. Um guru encarnado, de fato, especialmente na nossa cultura, isso não acontece. Diferente aí do hinduísmo, dos orientais que têm essa questão do guru. Mas todos nós temos o nosso espírito protetor, o nosso guia espiritual, que figura para a gente como um guru, entre aspas, tá? Mas é o espírito que tem as condições para nos fazer evoluir. Então, embora o autor esteja falando de encarnado para encarnado, eu chamo a atenção para o nosso guia espiritual, para essa afinidade e essa entrega e integração com o nosso guia espiritual, que, entre aspas, é o nosso guru, é quem vai nos auxiliar na nossa condução. E talvez o que o nosso guru, o nosso guia espiritual está propondo para a gente é que nós não avancemos na mediunidade, como nós dissemos antes, que a gente cuide aqui da nossa vida, resolva nossas questões, deixando a mediunidade para um outro momento. E eu bato bastante nessa tecla porque é muito comum essa pressa, essa necessidade que não é verdadeira de ser médium. A gente vê isso, é muita ansiedade, muita euforia para se tornar médium. São tantas dificuldades lidar com a mediunidade que se a gente soubesse tudo o que vai passar, se as pessoas soubessem o quanto é difícil, talvez elas de plano já fugissem da mediunidade. Então, não é brincadeira, não é um show, não é um espetáculo. Não se trata de estar em um palco para ostentar qualidades, não é isso. A mediunidade, salvo casos especiais, não deve ser desenvolvida isoladamente e sem apoio dos livros essenciais ao entendimento dos seus componentes básicos. Colocado num grupo harmonioso e bem assistido, em que funcionem médiuns bem disciplinados e já em plena atividade, é possível ao médium incipiente desenvolver pouco a pouco suas faculdades. O dirigente do grupo deve manter-se atento a essa possibilidade. De forma alguma, porém,
O treinamento mediúnico deve ser intentado com base em obras suspeitas ou organizações que prometam resultados prontos e maravilhosos em algumas lições. Que é a recomendação, o livro ele é antigo, mas a recomendação ele é muito atual. Que nós vivemos na época da pressa, tudo rápido. Quem acompanhou a evolução da internet, nossa, o que era fazer o download de um arquivo no passado e o que é hoje, hoje tem filmes, vídeos, tudo por streaming, isso era inimaginável. Então a gente está na época do rápido, tudo é com pressa. E isso não deixa de ser diferente na hora de a pessoa olhar o desenvolvimento próprio. E a pressa vai simplesmente fazer ou a pessoa desistir ou se lesionar, entre aspas, se perder pelo caminho. Pressa e desenvolvimento espiritual, pressa e Deus não combinam. A gente não fala a mesma língua, não é o mesmo idioma. Pressa e espiritualidade. A gente deve ter pressa em ser uma boa pessoa, em melhorar, em desapegar de alguns vícios. A gente deve ter pressa em corrigir algumas condutas. Mas essa pressa de fazer eclodir dons espirituais, ela não deve existir. A pressa, até me ocorre aqui, recomendada por Jesus é de reconciliar com os inimigos. Essa é a pressa proposta por ele, fazer as pazes, pacificar. O resto é tudo com maturação. A natureza tem seus ciclos, o tempo ele não obedece ao nosso capricho e nós temos os nossos ciclos que devem ser observados e devem ser respeitados também. Voltando ao texto, é também uma imprudência forçar o desenvolvimento sem nenhuma preocupação de estudar a questão nos livros que compõem a codificação de Kardec e a obra complementar de seus continuadores. Questão mais para orientação de estudos. A nossa linguagem atual, ela está de certa forma distante da linguagem adotada por Kardec. Então, eventualmente, o texto fica difícil, é cansativo ler. Por outro lado, nós temos muitos materiais auxiliares, inclusive vídeos e filmes, que facilitam essa compreensão. Então, por exemplo, a própria Federação Espírita do Brasil, ela tem estudo de todas as obras, tem muito material, e diversos outros estudiosos renomados do Espiritismo oferecem muito conteúdo mastigado, facilitado para a gente. Então, cada pessoa tem o seu modo de estudar. E se eventualmente o livro está difícil, não deixe de estudar porque não consegue captar as lições pelo livro. Procure vídeo, procure um conteúdo que seja assimilável, procure conversar com pessoas que têm experiência e têm conhecimento e vá se nutrindo das informações. Talvez uma hora de tão familiarizado com o vocabulário e com as ideias, a obra de Kardec fique fácil. Mas também é importante insistir, ainda que eventualmente tenha algumas dificuldades, leia, insista. Até nos filmes, tanto do Chico quanto do Divaldo, bate-se muito na tecla para ambos, para eles estudarem o Livro dos Espíritos e para lerem e relerem muitas vezes. Porque cada vez que a gente lê aquele livro, nós pegamos um ponto que passou despercebido no passado. Então, não importa se está difícil, alguma coisa você vai extrair, você vai aprender. E continua assistindo seus vídeos, estudando, e você vai pegar outras reflexões,
outros apontamentos, e em uma próxima leitura vai ficar mais fácil. Mas é fundamental entrar em contato com a obra de Kardec, porque senão a gente entra em contato só com o fenômeno da mediunidade, com a realização de uma reunião, mas nós não entendemos as plataformas por trás daqueles fenômenos. E aí nos falta segurança, diligência, não tem como a gente usar a fé raciocinada. Nós ficamos só na fé, e a fé por si só ela pode elevar, mas ela também pode fazer decair, porque a fé cega, nós sabemos o resultado disso na história da humanidade. Então é importante o conhecimento para servir desse filtro e também de uma âncora. A gente se permitir conhecer vertentes espirituais, entrar em contato com conteúdos, mas tendo aí a espinha dorsal do espiritismo, a teoria, a metodologia do espiritismo, para não nos perdermos em outras buscas. Após esta digressão acerca do desenvolvimento mediúnico, voltemos ao assunto em foco, ou seja, a formação de um grupo. Ao cabo de algumas reuniões de debate e ajustamento, o perfil do grupo que se pretende implantar já deve estar suficientemente definido. Perfil do grupo. Qualquer que seja a natureza de seu trabalho, estudo, pesquisa, experimentação, desobsessão, não deve iniciar suas tarefas específicas senão ao cabo de um aprendizado mais ou menos longo das questões doutrinárias, ou seja, ressaltando aqui um estudo antes de a gente fazer qualquer tipo de atividade. Mesmo que os componentes da futura equipe se julguem suficientemente informados e conhecedores da doutrina dos espíritos, vale a pena uma revisão geral. Embora não gostemos de admitir, nosso conhecimento é menor do que pensamos. Ademais, é difícil reunir um grupo de pessoas, 6 ou 8, que conheçam igualmente e em profundidade todas as obras essenciais à tarefa a que se propõe. O mais provável é que o grupo se componha de gente em diferentes estágios de conhecimento, desde aquele que tem apenas vagas noções, até o que já possui conhecimentos mais profundos. Será útil para todos um período de atualização de conhecimentos, a começar naturalmente por o Livro dos Espíritos, seguido de o Livro dos Médiuns. A gente falou rapidamente no começo, o Livro dos Espíritos, ele é o corpo do Espiritismo, é o nosso livro que nos dá todos os conceitos necessários para raciocinar como um espírito, para entender qual é a realidade espiritual. E o Livro dos Médiuns é a cartilha para os médiuns, para o desenvolvimento mediúnico e também de uma reunião mediúnica. Então, eventualmente, dependendo do que você vá fazer, de como o seu grupo trabalha, convém focar o olhar em alguns pontos específicos do Livro dos Médiuns. E se o grupo passou por alguma mudança de perfil, se está começando a atender outro tipo de atividade, ou se a espiritualidade está propondo outro tipo de desenvolvimento, é importante também lançar o olhar focado neste novo perfil, buscar na obra básica, porque a gente sempre vai encontrar alguma coisa. Sempre vai ter ali, pelo menos, a sugestão, os primeiros passos para aquele conhecimento. É impressionante o quanto que foi antecipado ali de conhecimento. E assim, tanto o Livro dos Espíritos quanto o Livro dos Médiuns, ele traz esses primeiros passos ou já até conteúdos mais maduros, quanto a própria obra, especialmente do André Luiz, pelo Chico Xavier, ali realmente abre um leque enorme de situações, de possibilidades
e de questões que existem do outro lado. Então, são muitos precedentes para a gente olhar e se identificar e tentar compreender ali o que foi ensinado para André Luiz, qual foi a conduta ensinada para ele em determinado momento. E a gente se espelhar no processo de aprendizado do André Luiz para fazer parecido. O grande ponto de estudar a obra de André Luiz pelo Chico é aprender com ele, com alguém que passou por diversos instrutores de todos os níveis espirituais, desde assistentes mais simples até grandes intelectuais, até espíritos de regiões realmente muito elevadas que se desmaterializaram por completo, e captar aquelas lições e olhar para a nossa vida nesse momento, o que está me cercando, e existe algo parecido que o André Luiz vivenciou e relatou para a gente, e o que foi dito a ele, o que se esperava que ele fizesse. Então, aprender com ele ali, alguém que está relatando o seu processo de evolução. Retomando o estudo. Para não prolongar demasiadamente, este período de revisão deve ser dada prioridade à parte segunda de O Livro dos Espíritos, que cuida do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, e à parte segunda de O Livro dos Médiuns, a partir do capítulo 14, ou seja, o capítulo dos médiuns. Assim, o que está recomendando aqui é uma pincelada a respeito do funcionamento, do que é uma reunião, mas a gente não deve se contentar com o pouco. Para fazer um trabalho sério, a gente não pode ficar só no superficial. A duração e frequência das reuniões de estudo serão objeto de debate e ajuste entre os componentes. Não é preciso fazer a leitura de cada capítulo no decorrer das reuniões, desde que todos o tenham estudado segundo a programação acordada durante o período que vai de uma reunião à seguinte. Aqui está bem superficial para a gente, né? Sobre reunião de estudo. Isso aqui vale para tudo. Vale para uma reunião de estudo de um centro, vale para uma faculdade, vale para uma escola. Recomendação básica para desenvolver estudos em grupo. A reunião se destina à verificação do progresso que cada um realiza na revisão e ao debate e esclarecimento de dúvidas surgidas. Aqui está importante. Seu objetivo final será sempre o de homogeneizar os diversos graus de conhecimento doutrinário para obter a integração do grupo. Nós dissemos no começo, um grupo espírita é como se fosse um bando, uma matilha. Alguns estão em condições de ir mais à frente, outros estarão em passos mais lentos, mas andam em grupo. E não dá para sair correndo e deixar todo mundo para trás. Quem eventualmente está em condições de estar mais à frente, aure recursos, busca luz e esclarecimentos para poder oferecer ao grupo. Mas a questão é sempre como um todo. Não se trata de egoísmo, não se trata de sair correndo e olhar somente para o seu. Isso a nossa sociedade já apregoa para a vida particular. A competição ela é da vida particular. Um grupo espírita ele é de cooperação. Não deve subsistir nenhuma preocupação com o tempo despendido nesse trabalho preparatório, que poderá ser mais longo ou mais curto, segundo o grau de conhecimento dos seus componentes, a boa vontade e a dedicação de cada um. Essa informação que está aqui, de preocupação com o tempo, que não deve existir, é justamente o que eu estou adotando no nosso estudo, nessas gravações. Não existe essa preocupação de correr com o material, de ser rápido.
O que eu desejo o que eu sinto que foi colocado para mim como tarefa neste momento, é tratar dessas questões em profundidade. Porque senão qualquer pessoa pega o livro e sai correndo com ele e lê. Mas não se trata só disso, se trata de a gente maturar os assuntos, tratar em profundidade alguns temas, fazer algumas críticas e lançar o olhar para o autodesenvolvimento, para cuidar das próprias sombras. A gente colocou muito no começo do estudo que o livro é diálogo com as sombras, e nos cabe dialogar com as nossas próprias sombras em todo esse processo. Então, uma reunião de estudos, a partir das dúvidas, das opiniões, ela pode nos ajudar a entrar em contato com nossas próprias sombras. E aí é importante não deixar se afetar por eventuais comentários, verificar o que pode virar luz dentro de nós. Que é muito complicado quando a gente tem um grupo, é muito complicado a questão de a pessoa se afetar, ou como se diz bastante, ficar melindrada com alguma crítica, alguma sugestão. E receber críticas, ela é fundamental no processo de desenvolvimento. Então, quando nós nos colocamos para integrar um grupo, temos que estar em condições de abertura para receber essas recomendações, especialmente de quem já está há mais tempo e de quem está numa caminhada bonita, que você olha e fala, puxa, está rendendo, está dando frutos, está harmonioso, está bonito, está pacificando, está criando vínculos saudáveis. Se a pessoa está construindo vínculos saudáveis, honestos, sinceros, amorosos, convém observar o que vai sair dali, as visões que vão ser trazidas. Porque a proposta é justamente de a gente harmonizar a nossa vida, harmonizar as relações, cuidar das pessoas. Eu acredito que a vida por si só já está fazendo uma ruptura tão grande. Então, se a gente não conseguir coletar o que existe de bom, seja em nós, seja na outra pessoa, e ajudar ela a enxergar aquilo que é bom, realmente nós vamos romper, sabe? Acho que a gente vai estar abandonando um barco muito grande. Então, o que nós pudermos resgatar nessa fase de transição, o que nós pudermos puxar aí para os trabalhadores da última hora, a hora é agora é o momento. O que tinha que ser feito já foi feito. Quem está encarnado aproveita a chance, quem está assistindo aqui aproveita a oportunidade, agarra realmente esse momento para buscar essa pacificação, essa bondade, e buscar pacificar, reatar os vínculos, ou harmonizar, ou oferecer o seu perdão, para que a fase de transformação do planeta, que ela seja modelada por esse intuito de pacificação, que é a atmosfera que se propõe a uma regeneração, é a pacificação. Então, temos que estar imbuídos disso. Voltando aqui para o estudo, a questão de homogeneizar o grupo. Então, não deve ter nenhuma preocupação com o tempo de estudo. Por algum tempo, até que se consiga alcançar uma fase de melhor preparo doutrinário, torna-se aconselhável serem evitadas as manifestações mediúnicas, mesmo que haja no grupo médiuns já desenvolvidos. De certo ponto em diante, e isto fica a critério daquele que se responsabiliza por esta fase dos trabalhos,
as tarefas mediúnicas poderão ser iniciadas em paralelo com as de estudo. Nesse caso, o estudo precederá as manifestações e deverá, ainda por algum tempo, que poderá ser longo, ocupar boa parte do horário. É uma questão de foco, né? A realização do estudo. E é interessante isso, que quando vai abrir um trabalho mediúnico, os encarnados acham que o trabalho começou às 7h30, às 8 horas, às 8h30. Mas na realidade, o trabalho começou muito antes. Então, a atmosfera espiritual já está ali. Os espíritos comunicantes, eles já estão vinculados àquele grupo. E o que vai ser comentado, o que vai ser estudado, já reverbera, já é acessível a esses espíritos, ao menos os que estiverem em condições de captar, de receber aquilo. Temos espíritos em estado de loucura que não vão sorver do estudo, ao menos imediatamente. Mas é ter essa visão, e além dos estudos, tudo o que nós fazemos, falamos em uma casa espírita, especialmente no dia de reunião mediúnica, está tudo sendo projetado para a espiritualidade e está inspirando positiva ou negativamente a atmosfera e o pensamento dos espíritos. Então a vigilância, ela começa na casa espírita. A gente tem que aprender essa vigilância na casa espírita a ponto de conseguir levar esse padrão de vigilância para fora da casa espírita. Porque senão é aquele cenário, dentro da casa espírita é uma pessoa, fora da casa espírita, aí pronto, agora eu posso fazer tudo. E não é isso, né? O centro espírita, ele é um laboratório para a gente, ele é uma oportunidade de desenvolvimento, de aprender ali os valores, o que se espera, para daí projetar na nossa vida pessoal, quando ninguém está vendo, ou nenhum encarnado está vendo, porque o outro lado está sempre vendo. E resolver os conflitos espirituais, as obsessões, depende majoritariamente disso, de a gente ter autenticidade, o que somos no centro e o que somos fora do centro. Se nós queremos apaziguar as lides espirituais, os conflitos, é fundamental essa veracidade. Buscarmos introjetar os valores espirituais na nossa vida, a ponto de inspirar, de amolecer esses espíritos que nos perseguem, que nos atacam, que buscam a sua justiça, a sua vingança com as próprias mãos. A gente ir afetando, e a nossa mudança inspirar, acordar ali o que há de positivo naquele espírito. Vamos pensar o seguinte: nós temos nossa família espiritual, mas os espíritos também têm seus entes queridos e que esperam a primeira oportunidade para ajudar os que estão em sofrimento, seus afetos. Então, um pouco de luz que nós consigamos acender ou inspirar naquele espírito que está ligado a gente, se a gente cria uma vibração positiva ali, é o que os amigos espirituais, os familiares espirituais aguardam para aplicar outros conteúdos, outras energias e auxiliar naquele resgate. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Isso, assim, seja você espírita ou não, isso acontece. E para os espíritas isso é ainda mais urgente, mais grave, mais importante. Acredito que pro nosso propósito de estudos hoje tá bom. O tempo decorrido também já está bem avançado. Então nós vamos parar aqui essa nossa gravação. Estamos falando a respeito da importância do estudo para o desenvolvimento do grupo, com essa finalidade de tornar mais homogêneo, equalizar ali os conhecimentos e com isso equalizar o padrão vibratório do grupo. Próximo encontro a gente segue dando continuidade, aqui a gente dá continuidade na nossa leitura,
nos nossos estudos, e fica o convite, o pedido para, se esse conteúdo agradou, para deixar o curtir e ajudar aí no algoritmo do YouTube. E se está te tocando, se esse estudo, se as reflexões estão sendo valiosas de alguma forma para compartilhar, pedir que comece o estudo desde o primeiro vídeo. E fica também o convite para as práticas meditativas que estão em nosso canal. Considero de igual importância e proveito realizar esse estudo e realizar as práticas meditativas. É uma oportunidade que temos de desenvolver aí o intelecto, criar alguns critérios de segurança na análise das questões espirituais e converter esse conhecimento junto aí da experiência que a meditação proporciona para ajudar nesse processo de espiritualização dentro de uma fé raciocinada. As meditações que foram gravadas, nós recebemos todas por intuição, sempre em conexão com a espiritualidade, e os resultados foram sempre muito positivos. Eu tenho realmente a esperança de deixar aqui um material que ajude nesse processo de afastamento das próprias dores, de reconhecimento dos nossos conflitos, de contato, de diálogo com as nossas sombras, para podermos honestamente seguir dialogando com a espiritualidade nesse processo de iluminação. Então, agradeço a companhia, o tempo, e nos encontramos no próximo estudo. Muito obrigado.